Bom dia a todos. Antes de falar sobre essa devocional, eu quero deixar aqui registrado. A partir da próxima semana eu vou fazer 2 vídeos por semana, não mais diários. Essa semana foi uma semana típica e espero que você continue sendo edificado por elas, que Deus seja glorificado através dessas devocionais, da minha vida, da sua vida. E espero que você continue contribuindo aí, divulgando aquilo que você tem recebido e compartilhado com mais pessoas, ok? A devocional de hoje, ela tem como tema as condições para servir ao Senhor. Está no livro de Josué, capítulo 24, versos 19 e 20, que diz assim: Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo e Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. Josué foi o líder que Deus escolheu para dar continuidade à missão de Moisés de levar o povo até a terra prometida de Canaã. E Josué cumpriu essa missão de acordo com aquilo que Deus esperava dele. Josué sempre foi um líder que teve como característica a coragem, teve como característica a liderança, teve como característica a disposição em servir e também teve como característica ser exemplo para os seus liderados em relação àquilo que ele cria, ele tinha como convicção. É importante enfatizar que Josué faz parte de uma segunda geração, né? Segunda não, de uma outra geração do povo que foi retirado do Egito, né? Porque aquela geração que foi retirada do Egito, por questão da rebelião que houve na caminhada, nos 40 anos que eles caminharam no deserto, eles não entraram no Egito. E a exceção a essa regra é Josué e Caleb. Caleb que inclusive ajudou muito Josué em toda a sua jornada em relação a essa missão. Eu só estou aqui explicando quem era Josué, mas eu escolhi esse texto, escolhi esse tema, porque no final desse livro de Josué, né, que leva o seu nome, Josué tem a sua missão cumprida. No final do capítulo 24, registra a morte de Josué. Mas antes de morrer, Josué deixou algumas diretrizes para o povo, né? O qual o povo já estava, então, na terra prometida, ou pelo menos em parte dela, em boa parte dela. As tribos já tinham tido as suas divisões. E Josué, então, aqui ele diz ao povo: olha, eu tomei uma decisão. Eu e a minha casa, eu e a minha família, nós vamos continuar servindo ao Senhor. O povo aqui, nos versos 18, antes do 19 aqui, né? Diz assim, ó: além disso, o Senhor expulsou diante de nós, todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Essa foi a resposta que o povo deu a Josué, quando Josué falou assim: e aí, o que vocês decidem? Só que o povo não cumpriu essa promessa. Como tantas outras vezes também, eles disseram aos líderes, ao próprio Deus: nós não vamos nos misturar, não vamos nos prostituir, não vamos adorar outros deuses estrangeiros. O povo, mais uma vez, errou. Você vai ver isso durante a leitura, caso você tenha curiosidade de fazê-lo, no próximo livro aqui, de Juízes, onde o povo ele tinha uma atitude diante da palavra do Senhor, de consequência da desobediência: não, vamos servir. Mas passava um tempo, o povo esquecia daquela postura. E eu quero então deixar registrado aqui as características, as condições de servir ao Senhor. Josué fala aqui, no versículo 19,
que eles não tinham condições. E por que eles não tinham condições? A primeira questão é que Josué apresenta é que vocês não têm condições de servir ao Senhor. Versículo 19. Ele é Deus santo. A santidade de Deus, que é a sua própria natureza, difere da nossa natureza, que é pecaminosa. E é por isso que o povo e nós não temos condições de servir ao Senhor, porque o pecado está em nós. Ok? Então Josué leva o povo a reconhecer que ele e o povo, assim como nós, devemos buscar a santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ok? A segunda questão que Josué coloca é que ele é Deus zeloso. O zelo na Bíblia vem de uma expressão do grego que significa ciúme. Deus tem ciúme do seu povo. Por isso que a orientação de Deus na sua palavra é para que o povo não se misturasse com os povos pagãos, porque se misturando haveria também a mistura das práticas religiosas desses outros povos que afastaria o povo santo de Deus, o povo de Israel, do seu propósito. E foi isso que aconteceu, está registrado nos livros do Velho Testamento. A mistura com outros povos fez com que o povo se perdesse. E por último, ele fala assim: ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Ou seja, Deus é um Deus que abomina o pecado. Então, além de ser Deus santo, Deus zeloso, ele é um Deus que abomina o pecado. O que isso significa? Aí você fala, mas pastor, como é que a gente desenvolve uma relação com Deus nessas condições? É simples, buscando viver em santidade, porque Deus é santo. Não deixando com que nada cause ciúme na minha conduta, na minha relação com Deus, ou seja, Deus não quer que eu tenha um outro Deus além dele na minha vida. E terceiro, assim como Deus abomina o pecado, eu também devo abominar. Quando eu tenho tendências ao pecado, eu tenho que entender que é algo que Deus abomina. Então eu também tenho que pedir a Deus e ter da minha parte atitude para que esse pecado também seja abominado. Fazendo isso, nós vamos desenvolver as condições para servir ao Senhor, condições bíblicas. E fazendo isso, assim como Josué, poderemos um dia, quando chegar o momento de partirmos dessa vida para a eternidade, ter a nossa missão cumprida, de acordo com a vontade de Deus. Tenham um bom dia, uma boa semana a todos. E conforme eu falei no início do vídeo, próxima semana, daqui para frente, se Deus permitir, for da vontade dele, 2 vídeos por semana. Toda quarta e toda sexta. Deus abençoe vocês.